Oi, gente, como vocês estão? Tudo bem? A gente estava aqui de novo com mais um podcast do Jornal Nossa Cidade. E hoje a gente está recebendo aqui mais um convidado super especial para fazer um balanço de como é que tá o mandato, que é o ex-secretário da SAPS de Ribeirão Pires e vereador Léo Biasi. Tudo bem, Léo? Como é que você tá? Oi, Paula, tudo bem? Quero agradecer o convite, agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente aqui pelo JNC. Tá ótimo. Léo, eu vou começar perguntando para você como é que você entrou na política, porque o Léo tá há um ano na Câmara, né? Então ele veio fazer essa informação de mandato. Mas eu queria que você falasse como é que você entrou na política, como é que você se enxergou político, como é que foi isso? Eu comecei minha vida profissional aqui em Ribeirão, passei por cargos de estagiário, office boy, administrativo, e com 18 anos eu entrei num concurso público em Mauá, por volta de 2010. No concurso público, eu já fui direcionado para trabalhar como administrativo na Secretaria de Assistência Social da cidade. E com isso, eu comecei a trabalhar em um departamento que cuidava dos equipamentos, das unidades que ficavam nos bairros. Tanto que quando eu entrei eram 3 CRAS, que são Centros de Referência de Assistência Social, e ao fim do período que eu fiquei lá, que foram 10 anos, eles chegaram até 8. E dentro do período de 10 anos eu comecei trabalhando na proteção básica, fui para a proteção especial. E quando eu me formei em administração com 21 anos, eu fui convidado para a inauguração de um equipamento totalmente voltado à população em situação de rua, que é o Centro Pop. Aí foi minha primeira oportunidade de cargo de chefia. Eu trabalhei de 2013 até 2016 no Centro Pop. Só que assim, minha vida toda, ela foi em Ribeirão Pires. Eu nasci em Ribeirão, no Hospital Ribeirão. Então assim, é uma questão de vivência, família, tudo aqui. Então, quando eu trabalhava em Mauá, eu sempre ficava olhando essa questão de, tipo, poxa, política pública é tão importante, a questão de você fazer um bom trabalho, o quanto isso reflete na população. Aí começou a me interessar a questão política, mas não em Mauá, em Ribeirão. Tanto que em 2016 eu me afastei do meu cargo e disputei a primeira eleição em Ribeirão. E a partir disso, né, fui evoluindo na questão política. Retornei a Mauá, aí cheguei ao cargo até de assessor do secretário municipal, permaneci por quase 4 anos nessa função e voltei a disputar a eleição em 2020, onde a gente alcançou a suplência e, por consequência, eu fui convidado para ser secretário da assistência e também de uma outra pasta de participação e inclusão. Tanto que quando eu iniciei aqui em Ribeirão, a meta que foi dada foi fundir as duas pastas em uma pasta só e foi assim que eu criei a SAPS. E é um nome ótimo mesmo, né? Tem essa coisa de fonética, né? Ele falou também pra mim que ele tem um marketing. Eu sou bacharel em administração e pós-graduado em marketing, então a gente usa um pouquinho. Aí já deu essa ajudada aí no SAPS. Sim. E aí, antes dessa conversa, a gente teve uma pré-conversa e o Léo falou, né, que você fez o bingo, né, Léo? Você preencheu tudo, você passou até pela parte do Conselho Tutelar. Exatamente. Trabalhando nos 10 anos em Mauá, eu trabalhei tanto na básica quanto especial, cadastro único, né, que é muito importante, que é o cadastramento que vai para o governo federal. Passei pela assessoria de gabinete, passei pelo Conselho Tutelar, que é um órgão autônomo, mas está bem vinculado à assistência. Então, assim, eu sempre brinco que eu fechei toda a cartela do bingo da assistência. E eu vou te falar que isso me ajudou muito aqui em Ribeirão, viu? Porque proporcionalmente são dificuldades parecidas, né? O serviço da assistência ele é muito trabalhoso, muitas vezes ele não é tão visto, tanto que quando a gente fala do nome da secretaria que foi colocado à época, foi para que a gente conseguisse fazer com que isso deixasse bem cravado o que a assistência faz. Porque se confunde muito com assistencialismo, se confunde muito com o que as pessoas fazem às vezes de bom grado. E eu sempre quis deixar claro que é uma política pública. É uma política pública assim como a saúde, como a educação, como a segurança pública. E isso sempre foi uma prioridade para mim. Consolidar uma política pública bem feita para atender a população. E eu preciso perguntar, óbvio, 10 anos em Mauá, lá o negócio é cascudo. Ah, é diferente. É diferente. Tem uma bagagem importante, Léo, pra vir aqui e ter essa vivência? Porque assim, eu falo que Mauá foi minha pós-graduação. Porque a complexidade da cidade é maior, a gente tem 115 mil habitantes, eu acredito que Mauá está muito próximo, se não tiver em meio milhão. Então, proporcionalmente, é grande. É uma demanda social bem trabalhosa. Porque 35% da população de Mauá vive
em situação de vulnerabilidade social, né? Até a algo questão, muito- as proporções são maiores, né? Por exemplo, a gente fala de uma cidade que tem 7 a 8 CRAs, Ribeirão Pires tem 4. Lá são 2 CREAs, que é uma especialidade mais delicada, que envolve violência com a assistência. Aqui em Ribeirão a gente tem 1. Então são proporções diferentes, mas assim, Mauá é uma escola que até outras pessoas que trabalharam em Mauá sempre me falam, né? Trabalhou em Mauá, trabalha em qualquer lugar. Qualquer lugar. Exatamente. Ó, Léo aqui, ó, o povo ele já começou correndo. É Aham, isso. Já comecei treinando forte. O povo tava nos 5 km, já tava na maratona. O quê? Bora. Ah, Foi. o Zen Bolt total. Mas me conta, durante o tempo, eu sei que você quer falar também do mandato, a gente Não, vai tranquilo, falar. tranquilo, você que Mas manda. durante o tempo em que você estava como secretário, você teve projetos fundamentais para o bom andamento de Ribeirão, né? Principalmente porque quando o Clóvis assumiu, a gente estava numa situação muito complicada de pandemia. Exato. Então, quando você tem uma situação muito grave de pandemia, a gente teve um prazo, por exemplo, em que muito mais pessoas estavam dependendo de assistência social do que anteriormente, né? Então, teve Sim. essa coisa, esse pico de... Como foi isso? E durante o tempo que você teve lá, você teve projetos fundamentais. Eu vou começar falando, então, do CPA, é isso? É o CPA, que é o Que é o Centro Centro de- Provisório de Acolhimento. Assim, a gente pegou um desafio muito grande e, assim, não é tão longe do tempo que a gente vive hoje. A gente pegou um período de pandemia ainda em 2021 e o prefeito Clóvis, ele deixou muito claro que existia e seria posto em prática um projeto de redução de secretarias. Tanto que, como eu disse, eu peguei a assistência social e a participação e inclusão. E são duas coisas que são bem delicadas, porque quando a gente fala de assistência, as pessoas sempre lembram da cesta básica, do atendimento social, só que envolve muito mais. A questão do cadastro único, que quando a gente fala da pandemia, aumentou muito a procura do Auxílio Muito. Brasil. E a participação e inclusão, que envolve a pessoa com deficiência, o público LGBT, igualdade racial, muitos conselhos municipais. Então a gente juntou tudo e buscou trabalhar tudo com sinergia. Tanto que eram 2 equipes, né? 2 secretarias. Eu sempre trabalhei muito para que não ficasse uma coisa assim, o Léo tem um público preferido. Trazê-los todos para perto. Tanto é que a gente deslocou pessoas, organizou e fez um organograma de uma secretaria só. E assim, quando a gente começou o desafio da pandemia, existia a necessidade de fazer uma secretaria, mantê-la andando, mesmo com o projeto de fusão, e também a gente identificou algumas dificuldades. Por exemplo, o fornecimento de cesta aumentou, o benefício eventual da cesta básica, a procura pelo cadastro único, a gente começou a trabalhar para que se aumentasse os postos de cadastramento, e depois, mais para frente, a gente conseguiu trocar todas as máquinas do cadastro único ali no PAT e mandar máquinas novas para os CRAS. Por quê? Computadores mais rápidos, com mais tecnologia. A gente aproveitou recursos... eu ia falar, esses recursos que você estava comentando, que você conseguiu 1.700.000 ou não? O 1.700.000 é a parte disso. Por quê? O próprio governo federal, ele custeava a questão de algumas coisas pontuais por conta da circunstância da Covid. Então, assim, o governo federal, ele tinha um implemento lá, uma verba, para a gente poder modernizar, porque, assim, eles entendiam também que aumentava a vulnerabilidade social. Então, a gente aproveitou da circunstância e comprou numa tacada 13 computadores novos, sendo 12 computadores, né, de mesa e um notebook para complementar o trabalho da van, que também a gente reformulou o trabalho e aumentou a oferta de atendimento ao público. Tanto é que, assim, hoje a gente percebe que, assim, diminuiu a fila de atendimento, tá um atendimento mais prático, mas lá atrás a gente teve que modernizar ainda, teve que trocar equipamentos, teve que fazer mutirões, tanto é que equipes trabalharam de sábado, a gente deslocou equipes através da van, que tem internet, para fazer o cadastramento. Estava em discussão no período que eu estava na frente da pasta, até de fazer contratações por período para a gente aumentar o atendimento. Então, assim, houve um pico muito grande da situação social, porque o pessoal lembra sempre da saúde. Sim. Mas a vulnerabilidade social chegou num pico, então a gente teve que manter as coisas andando e ir complementando. Tanto que a gente fez a compra de computador, já troca o computador, já vê a questão da internet do equipamento, os CRAS com atendimento descentralizado para a população ter acesso mais fácil, não precisar vir no centro. Então, assim, são uma série de ações que a gente tem que tomar rápido, porque é o momento ali que tem que atender. Foi um momento muito complicado, né? Tanto é que eu lembro até hoje, a gente teve um período que o prefeito decretou de emenda de feriados, né?
a gente ainda fez um plantão ali naquela semana, porque a minha preocupação era que nenhuma família procurasse um CRAS e o CRAS estivesse sem cesta ou fechado. Fizemos um período reduzido, organizamos lá tudo e deu tudo certo, graças também à equipe, né? Porque quando a gente fala das nossas ações, muita coisa é pensada em conjunto, né? É um trabalho de equipe, os técnicos abraçaram muito as nossas ideias, os técnicos eles foram muito fundamentais para que a gente conseguisse pôr tudo isso em prática. E eu acho interessante, que eu sempre comento aqui que a minha irmã é professora, hoje ela é diretora escolar. E a gente acaba tendo uma visão, porque a gente é sempre muito limitado, né? A gente tem informação que chega na nossa mesa e acabou. E a primeira coisa que a minha irmã falou quando fecharam as escolas não foi sobre o ensino, foi sobre a alimentação. Porque muitas famílias não tem mesmo, né, o básico. Então, as crianças comem na escola. Exatamente. Então, quando a escola fechou, foi a primeira coisa que a minha irmã falou. Ela falou, meu Deus do céu, as crianças vão ficar sem comer. E é legal tocar nesse assunto, Paula. Desculpa te interrompendo. Pode falar, por favor. Porque quando eu falo, essa é a minha parte, mas, por exemplo, o fundo social foi fundamental e a educação também, através dos kits. Eu ia te perguntar exatamente isso. Como é que foi essa parceria? Porque foi complementar. Foi uma ação de governo, né? Foi um governo que trabalhou de diversas frentes. Porque, assim, quando a gente fala da questão da educação, pô, foi fundamental os kits ali naquela época. E o fundo social dando todo o respaldo até para as entidades sociais. Porque impactou também as entidades que atendem idoso, criança, adolescente, população em situação de rua. E o fundo social ali através da Dona Lígia e a educação através da Rosi foram fundamentais também. Foi uma ação de todos ali, né? Eu falei do filão da assistência porque foi ali o desafio que eu peguei de frente. Sim, claro. E aí, depois que teve essa melhora, você começou a fazer vários outros projetos, né? Como a gente estava comentando, do Centro Provisório de Atendimento às Pessoas de Vulnerabilidade durante a época de frio. Foi a primeira vez que Ribeirão teve em muitos anos, é isso? Foi. Na verdade, nesse formato foi o primeiro. Por quê? Você pegou a coisa do Centro Pop? Eu peguei. Eu bebi na água de Mauá. Quando a gente fez a questão do acolhimento no centro, a gente identificou o quê? O período de inverno, ele é muito delicado para a população em situação de rua, deixando sempre claro que sempre tem população em situação de rua, em toda a cidade tem população em situação de rua. Não é um caso só nosso. E o que eu fiz? Sentei com a equipe e falei, equipe, qual é a maior dificuldade hoje da turma ir para um albergue? Porque existe um convênio em Ribeirão que o albergue atende todos os dias. Hoje tem albergue em Ribeirão, né? Hoje que eu falo, assim, é um albergue perene, ele tá todo ano, 365 dias do ano. Só que a gente identificou que existiam pessoas que não iam. E hoje a Casa da Acolhida fica lá na 4ª divisão. Quero até mandar um beijo pro pessoal da Casa da Acolhida, que é um pessoal fenomenal, né? Em nome da Thelma, todo mundo ali é muito ponta firme. Então, o que a gente fez? Elencou todas as dificuldades. Por que a pessoa em situação de rua não vai? Não vai porque tem que ir longe, tem o PET, tem a questão do carrinho de transportar o reciclável. Tem várias questões ali que eu falei, mano, falei, vamos elencar, mano, é Mauá. Vamos elencar e vamos ver agora como a gente pode resolver. Tanto é que na época eu fui circular o centro da cidade, bati o olho no prédio que hoje tá a DP Fauna, e a gente olhou ali e viu que tinha uma oportunidade, só que era um prédio caidinho. Aí entra aquela questão que eu falei pra você de governo de novo. Liguei pro Clóvis e falei, prefeito, quero fazer um albergue no centro, assim, assado. Já tinha as camas, colchões, já tinha conversado com a Casa da Acolhida sobre a questão de ter equipe para abordagem de rua, tinha a Kombi da assistência à disposição, tinha a equipe técnica para dar apoio, e ele falou, Léo, toca o pau, daquele jeito prático dele. E ele falou isso, conversei com o Carmo super gentil também, secretário de Segurança Pública, me cedeu o espaço. A gente entrou com uma força-tarefa da infraestrutura, que era o secretário Rubão na época, e a gente, em tempo recorde, adequou o espaço. Não, foi muito pouco e tempo. Caiu para dentro. Tanto que a gente teve auxílio na questão da alimentação dos pets. Tem um espaço de baias lá também ofertado para os pets ficarem. Não era nada assim, foi rápido, mas não era improvisado. Quarto feminino, quarto masculino, chuveiro quente para ambos separados, né? Até brinco que assim, não podia fazer coisas erradas lá dentro, mas a pessoa até que não quisesse tomar banho, tinha um quarto ali à parte que ela pudesse dormir. A minha preocupação é que ninguém morresse na rua. Claro. E o que a gente fez? Uma força-tarefa, as pessoas iam, usavam serviço e aproximou de muitos que não iam há anos para a Casa da Acolhida. E o que a gente fez? Junto com a equipe técnica, abordagem de rua e também conscientização. É uma população que não é fácil, população em situação de rua, mas deu certo porque foi várias
vários segmentos ali trabalhando em conjunto, tanto que eu ia junto nas abordagens de rua, até eu era recém-casado e o pessoal brincava, né, que eu tinha acabado de casar e tava pegando gente na rua. Aí, o resultado foi muito positivo. Tive apoio da guarda, tive apoio da Defesa Civil, né? Através do serviço em conjunto ali, a gente não perdeu ninguém. Foram 2 anos seguidos ali, 21 e 22, que a gente fez o CPA, deu super certo e graças a Deus ninguém morreu. Nossa senhora, gente, é um trabalho, assim, muito bacana. Quando a gente trabalha com essas coisas, quando a gente recebe a informação, a gente sabe que não é todo mundo quem faz, né? Então, e aí eu queria saber com você o seguinte... Você quem trouxe o Poupa-Tempo... O Poupa-Tempo não, a louca. Olha quem dera, hein? Olha! Foi você quem trouxe o Bom Prato Móvel para a cidade. Como é que foi essa negociação? Foi assim, a gente tava na secretaria e a direção do estado entrou em contato comigo falando que Ribeirão era elegível a ter o Bom Prato Móvel, só que a gente tinha que fazer um estudo socioeconômico para apontar as áreas de vulnerabilidade social, porque o Bom Prato Móvel é um serviço complementar de segurança alimentar, que é da parte social também. E o que a gente fez? A gente fez um levantamento, tanto que a minha iniciativa a princípio era apontar mais de um lugar logo de cara, para também ter um cronograma que rodasse toda a cidade. Sim. E no apontamento, Parque Aliança foi um público prioritário para que se levasse aquele equipamento. Aí a gente fez o estudo, mandou para São Paulo. São Paulo topou com o nosso estudo e aí viabilizou. Totalmente de graça. Isso que é muito legal. Porque é um programa do governo do estado que oferta 300 marmitex a preço de R$1, que hoje R$1 a gente não compra um salgado. Não. E a alimentação de qualidade. Então a gente organizou o espaço da praça ali central do Parque Aliança. E a partir dali ficou quase um ano e 4, 1 ano e 5, né? Foi. E a gente trouxe porque, assim, são políticas públicas que complementam as nossas ações e também não custam para a cidade. Então a gente fez todo esse jogo, esse trâmite, mas a princípio a ideia minha, pessoalmente, era que rodasse a cidade, né? Aí hoje ele está aqui no centro, atendendo o público no centro. Mas assim, eu fico muito feliz de a gente ter dado esse pontapé, porque não tinha Bom Prato em Ribeirão. Não. E mesmo que seja um Bom Prato móvel, quem sabe um dia a gente não consolida um espaço fixo. Como é que a Mauá não tem Bom Prato, né, gente? Exatamente. É complicado a gente conseguir um serviço como esse, assim. Sim. Então foi realmente uma grande parceria que você conseguiu. Dentro disso também, você fez o referenciamento indígena de Ribeirão. A gente fica brincando que Mauá é cidade de índio. Eu paguei minha língua, Paula. Eu paguei minha língua porque eu estudei em Santo André uma época, né? E acho que eu era tinha 2 ribeirão-pirenses na sala lá na ética, eu estudei em Santo André. E eu zoava Mauá, e eu morava mais longe que Mauá e chamava todo mundo de índio. Aí o que aconteceu? Através de uma situação, a Jaqueline, ela entrou em contato comigo, ela falou, pô, Léo, tem indígena em Ribeirão, né? Tanto é que a gente levantou na secretaria lá, não tinha nenhum registro muito apurado, não tinha nada praticamente. Aí ela falou, Léo, tem indígena em Ribeirão? Eu falei, beleza, me dá uma lista. Me dá uma lista. Aí ela trouxe a lista, eu falei, beleza. Agora a gente vai fazer o referenciamento de 1 por 1. 75 pessoas indígenas mesmo. A gente pegou a van de atendimento, levou na EMARP, organizou. Foi um negócio muito legal. Muito porque legal. Assim, agora a turma foi toda referenciada, até a FUNAI reconhece. E aí fica muito mais fácil você fazer o atendimento assistencial, né? E chegou num ponto que, como a Jaqueline representa uma turma, um povo, né? Turma não, um povo. Ela foi eleita como cacica, que eu não sabia que existia esse termo. Também não. Cacica da tribo dela. Tanto que eu participei da consagração, coloquei o cocar nela e tal. Legal. E foi um negócio muito legal e diferente, porque assim, totalmente... A gente nem imaginava que isso poderia acontecer em Ribeirão ainda, né? Mauá tem ainda, né, uma terra indígena bem conhecida ali naquela região da Vila Jardim Rosina. Eles têm ainda. Rosina. Tem uma tribo ali. Uhum. Eles têm ali. Tanto que tem uma índia que ela foi deputada no mandato coletivo. Ah, legal. Então, assim, eu sabia de Mauá, mas realmente de Ribeirão... Aqui em Ribeirão é um pouco espalhado, no Ouro Fino, Santa Luzia. Eu não tinha ideia. Então, esse referenciamento realmente é algo muito importante, porque os indígenas realmente têm perdido muito, tanto possibilidade de voz, quanto todo um trabalho social importante para eles, Também outro indígena que é importante aqui colocar é o Pajé Laguna. Né? O Pajé Laguna também, né? Super gentil, a gente conversou algumas vezes. E eu acho que assim, a cidade é de todo mundo, Paulo. Sim. Todo mundo. Sim, independentemente
indígena. Não, é todo mundo. Eu gosto da ideia que todo mundo goste de Ribeirão, ou pelo menos se sinta bem em Ribeirão, assim como eu me sinto. Eu acho que foi um trabalho realmente fantástico que vocês fizeram na época. Aí, eu acho que a gente pode passar um pouquinho. A gente falou da modernização da informática já? Falou, né? Então, eu queria falar um pouco sobre o seu trabalho agora como vereador. Sim. Então, vamos explicar. O Léo, gente, deixa eu ver, qual que é a câmera que eu mostro aqui, ó? Da imagens. Bem bonitinho, ó. Tá certo, né? É assim, é isso? Isso. Isso. Aí a gente vai abrir aqui e mostrar todas as ações do Léo, ó. E aí, vamos explicar do começo. Léo assumiu o mandato. Sim. Durante essa segunda eleição que a gente teve em Ribeirão Pires, que elegeu o prefeito Guto Volpi, né? Então, você deixou a secretaria e assumiu essa vaga aí quando o Guto se moveu para a prefeitura, né? Com uma modificação de cadeiras, o Guto saiu da Câmara e você assumiu, então. Sim. Então, é um mandato muito novo, né, Léo? Completou agora um ano. Um ano, né? A gente assumiu numa eleição suplementar. Eu estava num trabalho ali na SAPS de construção, como eu disse para você, de consolidar novas coisas, mas aí surgiu esse novo desafio e a gente abraçou o mandato, porque, né, eu saí candidato a vereador e eu acredito que a expectativa das pessoas fosse que eu estivesse na Câmara também. Mais apaixonado que eu seja na assistência, a gente também entende que o voto é soberano e a gente tem que estar onde o eleitor votou para a gente estar. E assim, é muito legal porque você vê o outro lado ali, o legislativo. Particularmente a minha primeira experiência também no legislativo. Porque foram 10 anos em Mauá, mais 2 anos em Ribeirão no executivo e agora 1 ano no legislativo. A gente entende na prática a importância da vereança, a gente entende a importância de escuta da população. Na SAPS eu tinha o hábito de eventualmente alguém procura a gente na rede social, identifica como secretário. Eu recebia lá no gabinete de secretário, porta aberta, eu sempre fui muito tranquilo com isso. E na Câmara a gente também manteve a mesma linha, tanto que agora a gente também está mais na rua, conversando com a população. E a ideia desse material é porque, assim, eu sempre falo que a gente tem que estar perto da população e levar para ela também informação. Sim, claro. Porque tantas coisas acontecem na cidade e muitas vezes as pessoas não sabem o que está acontecendo. Então, quando eu me aproximo, converso, levo, eu sou um cara, né, tido como jovem, então as pessoas estranham. Hoje eu sou o vereador mais jovem aqui de Ribeirão Pires. As pessoas têm isso, né? Aquela coisa de achar que vereador tem que ter cabelo branco. Tem, tanto é que assim, eu fui visitar uma escola agora segunda-feira, né? A gente fez um circuito de visitas nas 33 escolas e eu fui na escola de adultos agora aqui, que é de alfabetização de adultos. E foi muito legal, porque assim, eu faço questão de visitar, minha meta é visitar todos os equipamentos públicos e assim, a diretora ela até estranhou, falou, nossa, como você é jovem e tal. Isso que eu fiz é uma coisa que a gente tem como hábito de visitar os equipamentos, conversar. É importante até para dar respaldo, porque a população às vezes cobra, Léo, como que tá tal lugar? Pô, foi em tal lugar. A gente viver a cidade realmente. Então assim, eu pego minha vereança, parte de visitar os equipamentos, parte de escutar a população e parte de fazer proposituras interessantes. Tanto é que nós temos já 7 projetos encaminhados. Minha primeira lei aprovada aqui em Ribeirão é para pessoa com deficiência, que é o acesso das bicicletas adaptadas. Que legal. Foi sancionada. Tem o projeto com autoria com outros vereadores também ali. E assim, é importante a população entender que o vereador ele está para acompanhar a cidade, fiscalizar a cidade e também ouvir para fazer boas proposituras, né? E eu trouxe toda essa questão da acessibilidade, da inclusão, da participação, da assistência e também incorporei um pouco da questão da educação, porque para mim foi muito importante a educação. Tanto é que a gente começou um circuito de palestras nas escolas públicas. Fui convidado recentemente para palestrar em escola privada. A gente tem batido muito na questão do estudo para as pessoas não evadirem da escola. Eu fui aluno do ProUni, estudei a vida toda ali no Matilde, no Parque das Fontes. Depois eu fui para o Prisco, tive a oportunidade de ir para a ET. E graças ao estudo na escola pública consegui uma bolsa de estudos. E nisso eu incentivo as pessoas, porque se eu conseguir, as pessoas conseguem também. Sim. E não é a circunstância ali que tem que definir. É possível. E essas palestras que você tem feito na parte de educação,
você falou também que você tem muita essa coisa de projetos na área da juventude, né? Como é que tem sido? É uma coisa mais voltada mesmo para que os jovens tenham uma nova visão de carreira? Como é que é? É porque, assim, com a informatização, hoje a gente tem, né, questão de redes sociais muito forte, mas, assim, eu até brinco com a turma, a minha, né, a turma que trabalha comigo, que, assim, nem todo mundo vai ser youtuber, nem todo mundo vai ser tiktoker, nem todo mundo vai ser, né, artista, ou jogador de futebol, até brincava, né, pagodeiro, né. O que acontece? A gente tem que trabalhar também com perspectivas reais das pessoas. Sim. Poxa, o estudo mudar, poxa, ser um advogado, ser um engenheiro, ser um profissional liberal, ser um empreendedor. Tanto que a gente também abraçou a bandeira do empreendedorismo aqui na cidade, junto com o pessoal do Empreender de Coração. Então, assim, mostrar para o jovem que existem possibilidades, que aquele esforço dele vai valer a pena. Eu acho que a ideia é de você levar para as escolas, de certa forma, um testemunho e também mostrar que é possível. Existem programas públicos, talvez não tão divulgados, mas que eles dão a chance de você acessar, acho que é fundamental. E aproveitando o mandato, né, que eu sempre falo que o mandato tem que ser produtivo, levar isso para as pessoas. A abertura das escolas é ótima, tanto as escolas municipais quanto estaduais, só que o nosso foco é naquele período já do ensino médio. Então a gente conversa muito sobre essa questão. Né? O meu chefe de gabinete, que é o Marco Belan, ele é um profissional da educação, então assim, a gente mostra como um testemunho mesmo, ó, pô, vale a pena, tem um caminho aqui que dá pra você seguir, não alguém na vida no sentido, é um sentido assim de, poxa, estude Sim. que é bom pra você. E como é que funciona o Empreender de Coração? O Empreender de Coração foi muito interessante, foi um grupo que me procurou através da Juliana, mandar um beijo pra Ju, e eles fazem... As pessoas elas têm me tido muito como referência na questão de social. Então eles faziam ações sociais e me conheceram. E o que aconteceu? Eu descobri esse grupo nessa circunstância que eles fazem, por exemplo, o grupo de network que senta para falar dos seus negócios, práticas. Poxa, a Paula vende chocolate, eu vendo bolo. Poxa, que legal, por que a gente não pode fazer uma parceria? Feiras de negócio, atividades em conjunto de empreendedorismo. Só que a Paula também corta cabelo, a Paula ela gosta de criança, a Paula gosta de conversar com o idoso. Vamos marcar um dia, a gente vai num asilo, a gente vai num orfanato. Legal. Então, Empreender de Coração é um grupo que junta as duas coisas. Um grupo de pessoas que querem fazer os seus negócios crescerem, mas ao mesmo tempo também servir a sociedade. Tanto que ontem eu participei de uma reunião, que eles chamam de pitch, de negócios para as pessoas se conhecerem lá na CIARP. Foi a primeira vez, que é uma abertura que está sendo feita pela CIARP. Eu acho fundamental a questão do empreendedorismo. Sim. E a questão do empreendedorismo movimenta a economia. A cidade de Ribeirão Pires tem muitos serviços e eu acho que a gente precisa, como vereador, fomentar leis importantes, dar espaço para essas pessoas, né? Porque elas contratam, elas movimentam, elas fazem com que a cidade tenha opções de compra. Então, assim, juntou as duas coisas que eu gosto, né? Eu sou formado em administração, negócios e também o social. E tem dado super certo, porque a gente percebe que são pessoas mais conscientes. E isso eu comecei a usar até nas palestras de escola. Seja um bom advogado, pode ser um engenheiro, pode ser um padeiro, pode ser um motorista, mas assim, se importe com a sociedade, não necessariamente sendo político. Ser político é uma escolha muito pessoal e a Stephanie trabalha comigo, ela fala muito do estilo de vida, que você se dedica integralmente para ser político. Totalmente. Só que assim, eventualmente você não tem aptidão para política, você pode ser um cidadão consciente que trabalha ali na sua comunidade, seja religiosa, seja de bairro, seja o que for. Mas assim, que as pessoas tenham essa consciência. E o Empreender de Coração vai muito nessa linha. Não, é demais. Eu amei a ideia. Qualquer dia trazer a Ju aqui. Eu acho que a gente devia. Ju, vem! E aí você ainda segue muito forte com o social, porque isso tá no coração, né? Tá no sangue e no coração. Mas então você ainda faz as ações agora com o motoclube, é isso? E também, graças ao trabalho social, o pessoal do Insanos Motoclube, né, entrou em contato comigo, a gente começou, né, a desenvolver uma parceria e inclusive fui convidado, por coincidência estava tirando a habilitação de moto, fui convidado a fazer parte. Olha só, o Léo Motoqueiro. Léo Motoqueiro. E aquelas assim, motocona, Léo? Ah, não tá motocona, não. Eu sou do motoclube faz pouco tempo, então assim, eu particularmente fiquei muito feliz porque assim, é um motoclube que muitas vezes o motoclube é tido com aquela coisa parruda. Nossa, né? Tipo, sou malvado. Malvadão.
Só que assim, eles tem uma cara de bravo, né? Mas são... A gente não é bravo, não! São os caras, assim, que tem um coração muito grande, né? Quero mandar um abraço pro PH, pro TH. Assim, são caras ali, todos eles, até hoje, eu fico surpreso, porque assim, se você observar, são caras com cara de bravo. Mas assim, eu de um coração enorme. O Insanos é conhecido por um trabalho social, por exemplo. A gente teve esses dias, na entrega de camas, um dos Insanos teve um contato para doação de camas hospitalares pro pessoal do Reinar, o Reinaldo, né? E a gente participou junto da entrega. E assim, foi muito legal porque, de certa forma, eu talvez não faça nada além de indicar. Por exemplo, pô, tem tal lugar que a gente pode mandar. Então aí eu acabei me apaixonando pelo negócio também e entrei junto. Sensacional. Em Mauá a gente tem um também que chama Abutres. Ah, o pessoal do Abutres também. Gente, o Abutres, eles são incríveis. Eles fazem diversos programas nesse sentido. E eles arrecadam muito rápido. É rápido, porque é muita gente, né? É muita gente. É muita gente. É muito legal. E o Abutres, eu moro aí no Guapituba, então sim. eu sempre passo. Gente, aí você passa pelo bar, é isso, né? Os caras barbudão, assim, aquela cara de somarrento. Não, esses dias a gente entregando as camas lá, os caras tudo barbudão carregando cama. Eu acho engraçado quando eles vão atravessar as senhorinhas, né? Que eles vão, será que ajuda? Quero. E, Léo, você acabou de falar também que, assim, né, a gente sabe, eu tava falando, eu sempre falo isso com os vereadores, né? Uhum. O vereador é o primeiro lugar onde a população procura pra resolver qualquer problema, pra dar qualquer ajuda. Mas a gente tem muito esse estigma de que só aparece de 4 em 4 anos. E você falou que você tem visitado as feiras, tem feito esse trabalho. Uhum. Conta como é que tá. A ideia de entrar na política, né? Porque eu sempre falo, eu não tenho nome de rua, meus pais não são da área, né? Pais metalúrgicos, família tranquila, vamos dizer assim. Eu que sou da pá virada, né? Minha irmã também é jornalista, né? Então, assim, eu que segui na carreira política. E justamente quando em Mauá eu vi que, pô, é importante, falei, é importante, por que não fazer parte disso? Mas ao mesmo tempo, pô, por que não fazer uma diferença nisso? Porque quando a gente fala de política é a relação com as pessoas. Sim. Inevitavelmente, porque você representa as pessoas, né? É claro que a gente não resolve tudo, né? A gente está numa posição de legislativo, propõe, discute, cobra, né? E hoje eu vejo que assim é uma posição realmente de representação da sociedade. E eu acho que para representar a sociedade você tem que estar perto das pessoas. Para estar perto das pessoas, eu sempre gostei muito de campanha, porque assim você conversa, toma muito pito, as pessoas são bravas com a política. Não vou falar que é fácil, porque assim fazer campanha é sempre uma surpresa. Mas assim, em mandato, que é a primeira vez que eu tenho um mandato, é legal porque quando você fala, pô, vim te ouvir, às vezes a pessoa até fica meio, pô, do nada. Não tava esperando do isso, nadão, né? assim, entendeu? Tipo, você não vai pedir voto? Não é no eleitoral, entendeu? Aquela cara de Nazaré, né? Tipo, oi? Oi, fazendo contas, assim, 4 anos, pô, 2023, isso. Número ímpar. Então, assim, eu particularmente parti pra essa linha, até brinco que é um pouco da escola Mauá, né? Porque eu tenho o Léo, que é meu amigo, que é vereador em Mauá também, e eu vejo muito como referência a política de Mauá, que eu sempre achei muito próximo. Então eu peguei aquilo como uma coisa legal e trazer para Ribeirão, para mim tem sido muito bom, né? Tanto é que a gente, discutindo projetos de lei, as pessoas começam a te sugerir coisas. As pessoas veem você uma referência, pô, Léo, seria legal um projeto de lei tal. E assim, a minha ideia é fazer um trabalho de leis consistentes e também auxiliar no desenvolvimento da cidade. Aí você ouvindo pessoas é a melhor coisa. Eu também sou fã de feira, eu gosto de comprar pastel, comer pastel, vou com a minha mulher também. Então, assim, é uma coisa que meio que já faz parte, eu gosto, né? Quando eu fazia o trabalho na SAPS, eu ia no Cidadania Móvel, eu trava lá na parte de abordar a pessoa em situação de rua, ia nas entidades, a gente era convidado para comer bolo com os velhinhos que faziam aniversário, aí sentava com o velhinho, ficava conversando, e assim, quantas vezes a gente também fez o Dia das Crianças, e a gente não divulga também, porque até para preservar. É um trabalho social, né? Mas assim, essa proximidade das pessoas que é legal, e eu acho que isso que me motivou para a política. Sim. Porque ao mesmo tempo que muita gente se desmotiva, eu acho que é uma bela ferramenta de transformação. Ah, sem dúvida. Eu sempre brinco, né, que a política tá... na verdade, eu educo minha filha muito nisso, né? Meu marido, ele dá risada, né? Que ela tava com 4 anos, assim, ela fazia uma manifestação. Que ela falou pra mim, mamãe, tô com fome. Mamãe.
tô com fome. Eu falei, vamos protestar que tá demorando esse churrasco aí, papai. Aí ela fez um cartaz e saiu lá, papá! Não, vai ter fome. E é muito importante porque tá em tudo, a política está em tudo. Então é importante toda relação pessoal é política. Nós somos animais políticos, somos. né? Então é muito importante você fazer isso, trazer, ter essa proximidade. E, Léo, eu queria perguntar pra você também, já que a gente tá aqui falando disso, a gente fez a volta completa. PL. PL. Você sempre foi do PL. Eu sempre fui do PL, né? Eu até brinco que eu sou antes do Tiririca no PL. Entendeu? Estava no PL antes. Eu vou completar até 10 anos de PL ano que vem. Eu entrei em 2014. 1º de outubro de 2014. Lembro até hoje. Né? Quero mandar um abraço, inclusive, pro Nono Nardelli, presidente do partido, me convidou à época. Um belo de um parceiro, assim, que sempre foi um cara muito ponta firme. E o que acontece? É um partido que eu sempre estive lá, né? Porque teve um hype agora, né? Teve um hype agora. Mas assim, eu tenho essa questão de estar no PL, mas, por exemplo, eu tô muito envolvido em causas que às vezes as pessoas até estranham. Né? Não, sim, por exemplo, a SAPES envolve a questão de... Eu não gosto do termo minorias, não gosto. Sim. Né? Eu acho que... Mas você tá na LGBT, você tá em pautas que de repente as pessoas... Eu acho muito legal. Causam um estranhamento, tipo PL. Porque assim, a gente pintou a primeira faixa LGBT do ABC. Sensacional. Foi um trabalho sensacional. E graças ao Conselho Municipal, o Comades, né? Que o pessoal é muito engajado. E assim, o que eu sempre fiz? Dar abertura, né? Por exemplo, eu não sou negro, não sou LGBT, não tenho nenhuma deficiência, mas assim... mulher. Não sou mulher, mas, por exemplo, a gente aprovou um projeto de lei esses dias na Câmara da Semana de Informação da Saúde da Mulher. Olha que legal. Eu não sou mulher, mas eu escuto a mulher. Sim, O claro. que acontece? A ideia de estar numa posição pública, eu gosto muito do Fernando Rocha, que é o pastor da igreja que eu congrego. Ele falou, Léo, você é uma pessoa pública, você está numa função para todos. Sim. Inclusive, eu conheci muita gente boa, de raiz, de religião de matriz africana, de todos os perfis que você imaginar. Eu saio muito rico de conhecimento de pessoas, porque de você pensar assim, não que eu estava numa bolha em si, mas assim, o seu círculo de convívio é muito próximo daquilo que você é. Mas como secretário, agora como vereador, você conhece muita gente, muita gente. E eu acho que assim, eu sou muito pelo direito das pessoas, garantia de direitos. Eu não acho que a pessoa, né, pela minha convicção, Leonardo, ela tem que ser tolhida, ela tem que ser brecada de alguma coisa dela. As minhas convicções são minhas. Mas, por exemplo, como política pública para todo mundo, entendeu? Então, assim, eu não entro muito na rixa da legenda. Eu acho que, assim, tem gente em todos os perfis, em todos os lugares. Mas minha linha de pensamento é que, assim, todo ribeirão-pirense tem a garantia de direito. Mas mesmo assim, você vai seguir no PL. Eu sigo no PL, assim, é um partido que eu tô até na frente da juventude até hoje, né? E assim, é um partido que as pessoas ali, a todo momento que eu precisei, por exemplo, eu tenho uma parceria muito grande com a ex-deputada Kátia Sastre. Kátia Sastre, PL. E assim, polícia, mulher. Eu não sou polícia. Não sou mulher, mas é umas pessoas de maior fibra e que eu tenho muito respeito, porque ela foi muito comprometida, tanto com o Léo, quanto com a cidade de Ribeirão Pires. Para quem não conhece ela é do Alto Tietê, ela ficou muito conhecida por uma situação na porta da escola, que ela defendeu as mães ali na porta da escola, e ela venceu aquela eleição, e ela ajudou muito aqui, né? Ela mandou recurso, por exemplo, para que eu conseguisse trocar todos os carros da SAPES. Ela trouxe recursos para que eu mandasse para a saúde, para a infraestrutura. Então, assim, eu tenho boas experiências ali com o grupo do PL, com as pessoas ali que estão, né, que estavam com mandato, que estão em cargos ali. E, assim, é um partido que eu sempre estive, entendeu? Então, assim, pra mim é bem tranquilo estar nele por conta disso. Eu acho que em Ribeirão, né, o perfil todo, o Guto, né, do PL, tem todo um perfil muito pra frente, e o Guto é muito pra frente, muito desenvolvimento nesse sentido de, vamos pensar ideias, vamos movimentar a cidade. E assim, eu acho que é pra todo mundo. Deus é pra todo família, mundo. Gente. É pra todo mundo, entendeu? É isso. Eu particularmente penso que é pra todo mundo. Concordo. E pra terminar, eu queria saber com você, vamos ter, Léo, nas urnas no ano que vem? A gente pode ter essa expectativa? Como é que estão essas conversas? Sim.
Porque a gente tem uma perspectiva de construção aqui na cidade de coisas que eu acho que nesse período como vereador, como secretário, a gente fez algumas coisas. Mas tem muita coisa para fazer. São eu acho que bandeiras importantes, né? São bandeiras importantes. Eu acho que a gente vai consolidando as coisas. Eu acredito que tem muita coisa para fazer. Eu peguei um meio mandato, né? Meio secretário, meio mandato. Né? Parece pizza, né? Meio calabresa, meio mussarela. Mas eu vou falar para você que está me ouvindo, por exemplo, tem muita coisa para fazer e eu acho que a gente tem trabalhado tanto para ser um vereador, um político coerente, quanto transparente. Então, assim, você que, né, está vendo aqui, se quiser me seguir nas redes sociais, leonardo.biasi, né, no Instagram, eu tenho feito questão de abrir para as pessoas e ser um representante delas. Ano que vem eu vou me colocar à disposição novamente nas urnas e espero, né, que as pessoas entendam que eu sou um representante delas, né, e tenham essa confiança no meu trabalho. Porque eu acredito que, assim, a política, ela, de certa forma, ela tem renovado. Sim. Não necessariamente porque eu sou jovem, mas porque eu espero que as pessoas vejam uma boa política do que eu faço. Né? Uma política coerente. Por exemplo, eu sempre trabalhei na perspectiva de deixar coisas prontas. Por exemplo, eu saí da SAPS, os carros comprados, os computadores lá, ficou. Se o Léo não estiver mais, as coisas estão. Foi concretizado, foi feito, né? A ideia de trabalhar com pessoas também, poxa, o que a gente resolveu? Ajudou na vida daquela pessoa. O que a política pública que a gente fez ajudou uma família a ser mais feliz ou sair de uma vulnerabilidade? É isso que eu trabalho, né? Mas a gente tem uma perspectiva de fazer mais coisas assim e eu tô aí. Ai, que legal. Eu sou super favorável à renovação da política, né? Léo, vamos... Tocou o telefone, deu tempo. Alô? Léo, eu queria agradecer pela sua presença aqui. Como eu disse, a gente está nessa série agora muito importante. Eu acho fundamental os vereadores fazerem essa prévia aí do que a gente teve no mandato, nessa prestação de contas, fundamental. Então, muito obrigada, porque como você falou, eu sei que o tempo de vocês também é pequeno e é curto. Então, muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente hoje. Paulo, eu que agradeço. Eu agradeço todo mundo aqui do JNC. A abertura, a gentileza, né? Muito obrigado, porque assim, são espaços como esse que a gente aproveita para falar um pouco do trabalho, acaba sendo um pouco mais conhecido e também que as pessoas entendam a importância da política e a importância de acompanhar aqueles que estão na política. Então eu fico muito feliz que o JNC é um canal que proporciona isso. As portas estão abertas, volte sempre. Valeu! Gente, agradeço vocês que ficaram com a gente aí até o final. Lembro que quem ainda não curtiu a nossa página, por favor, curta. A gente é pequeno, mas é muito importante que vocês façam isso para que a gente aumente aí os nossos acessos e fique mais fácil para a gente trazer pessoas como o Léo e outras pessoas também que queiram vir aqui falar com a gente. Então, muito obrigada você que ficou até o final. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.